No atual cenário político, o Brasil se isola dos Estados Unidos e busca por novos aliados. Um dos principais parceiros, olha só, é a Índia, uma das maiores nações do mundo e também membro do BRICS. Mas como anda essa relação hoje? Vamos falar sobre o agro indiano, a diplomacia brasileira e muito mais. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoni. Dr. Roberto Paranhos, do Rio Branco, presidente da Câmara de Comércio aí Brasil-Índia. Doutor, é um prazer recebê-lo. Meu grande prazer, grande alegria estar com você aqui e no seu estúdio. Você ouviu o Rio Branco? Daqui a pouco nós vamos falar, sim, é bisneto do Barão do Rio Branco. Apesar das diferenças em questão de território e recursos naturais, Brasil e Índia fortaleceram a cooperação nas últimas décadas. Os dois países têm uma relação de longa data, né, doutor? Como está hoje essa cooperação entre Brasil e Índia diante desse cenário que a gente vê Estados Unidos, China, Brasil? A gente meio que vive uma guerra geopolítica, né? Como que estão esses dois países? Olha, acho que muito bem. Acho que, de fato, nós estamos, eu e mais uma outra Câmara, que estamos juntos hoje em dia, o Leonardo e eu, nós temos um trabalho de 21 anos já. Então, de fato, muita gente me pergunta como é que eu me envolvi, porque, de fato, eu enxergava a grande oportunidade que a Índia representava, e também porque eu trabalhava numa empresa de eletrodomésticos, que era Brastemp e Consul, e me pediram para parar na Índia porque queriam fazer um acordo com a Whirlpool, que era uma sócia minoritária nossa. Então, realmente, muita gente não tinha noção muito da Índia, a não ser os brasileiros que há muitos anos vão para questões místicas para o misticismo, fazer grandes pensamentos e fazer yoga e fazer, enfim. Mas realmente na área de negócios é muito pouco que havia. Então fomos crescendo, levando sempre delegações, indo e vindo, e isso foi cada vez mais se consolidando. E aí realmente eu acho que nos últimos tempos, principalmente, a Índia ficou em evidência no mundo todo, passou a ser a quarta economia do mundo, passou a ser a maior população do mundo. Então acho que, só para ter um exemplo, o ano passado nós tivemos 48 missões de brasileiros, de empresas brasileiras que foram para a Índia e 44 da Índia para o Brasil. Então estamos permanentemente, todo mês, e temos tido realmente essa história do BRICS. Eu mesmo sugeri há anos atrás, num BRICS no Rio de Janeiro, a criação de um banco, porque achava que tinha muito discurso, mas não tinha nada concreto. Aí o pessoal da Índia abraçou a ideia, depois da África do Sul, enfim, acabou virando realidade, que é o Banco dos BRICS, que é o New Development Bank. Então, acho que, de fato, nós temos hoje um interesse mútuo muito grande e temos essa referência que a Índia hoje é uma das maiores economias, com um dos maiores unicórnios, que são empresas de mais de 1 bilhão, né? São 100 e tantas empresas. Enfim, é um país que vem crescendo, apesar dos seus grandes desafios, uma população tão grande, 60% ainda é população rural, mas há um grande esforço de integração desta gente toda e grandes oportunidades. Foi uma aposta visionária e veja só, 21 anos, uma relação construída aí ao longo do tempo, não foi da noite para o dia. O senhor acabou de vir de uma missão de lá, inclusive, né? Doutor, como que é o agro na Índia? Bom, primeiro, para alimentar essa população toda, é claro que o agro da Índia é importante. Agora, em alguns aspectos de alguns produtos de alimento, eles não são autossuficientes. Então a Índia é um grande parceiro, um grande produtor na área agrícola. Por exemplo, a Índia é número 1 em leite, a Índia é número 1 em ovos, né? É um grande produtor, como o Brasil, de açúcar. Passou também há alguns anos já, antes mesmo de a gente evoluir forte com etanol. Então a Índia tem realmente 1/3 da população é basicamente vegetariana, então come realmente algumas proteínas, tipo lentilhas, que no Brasil a gente não produz ainda, apesar de a gente estar fazendo um esforço com a Embrapa. Enfim, é um país de grande vocação, como eu falei, 60% da população ainda é rural. Com, inclusive, isso que eu digo, cada vez mais um espírito de cooperativas.
nosso grande amigo Roberto Rodrigues, que presidiu mundialmente a Associação Mundial de Cooperativas. Eu tentei ter o conselho dele para a gente levar o nosso know-how de cooperativas. Como você sabe, temos principalmente no Paraná importantíssimas cooperativas, que são verdadeiras empresas de negócio e volume de faturamento enorme. Mas o modelo que tem na Índia é um pouco diferente, mas também tem um grande volume de cooperativas. Tem uma, por exemplo, enorme na área de leite, na área de laticínios, que está praticamente na Índia inteira. Algumas são regionais. Uma empresa, por exemplo, que produz cana-de-açúcar, que tem, na verdade, uma usina de açúcar, pode produzir, mas além do que tem um número, desde a reforma agrária que houve quando os ingleses foram embora, as propriedades na Índia passaram a ser de 1, 2, 3 hectares. Então você pode ter uma usina, como por exemplo tem um amigo meu, que ainda tive com ele agora esses dias lá na Índia, em que ele tem 30 mil fornecedores de cana para moer 2,5 milhões de toneladas, coisa que não é realmente, para o Brasil, é uma usina de porte médio, né? Então você tem realmente esses grandes desafios, que é continuar alimentando essa população, e o Brasil realmente passou a ser esse grande parceiro mundial, que segundo consta a gente alimenta aí 1,2 bilhão, 1,4 bilhão de habitantes neste mundo, e é um dos países de maior potencial. Doutor, agora 60% da população da Índia é rural, eles plantam, eles colhem. E como eles lidam com o desafio da água? Há uma escassez de água lá, né? Há vários anos vem em certas regiões tendo realmente problema de água. Agora, por exemplo, é a época das monções, tá? É a época de grandes chuvas. Estamos vendo, inclusive, como no mundo todo, lá também, grandes inundações, né? Mas, de fato, eles têm regiões que são hoje já complicadas em termos de falta de água. Agora, eles têm há muitos anos o uso de irrigação na agricultura, coisa que o Brasil praticamente não usa, né? Existe até um programa importante, a Tereza Cristina, nossa grande ministra, inclusive, estimulou muito esse programa, mas ainda com essa facilidade que Mato Grosso, principalmente, essas novas fronteiras, algumas regiões, nós podemos ter 2 ou 3 safras simplesmente pelo plantio direto, pelo volume de chuvas que temos. Então, nesse aspecto, o Brasil é realmente um país aquinhoado com uma possibilidade enorme de aproveitar esse potencial. E nessa relação comercial, o que o Brasil exporta para a Índia e o que importa de lá, doutor? A balança comercial do Brasil e Índia, ela está lá mais ou menos em 14, 15 bilhões de dólares. Deveria ser muito mais. Aí é mais ou menos metade para cada lado, sendo que é um pouco estranho, mas o número 1 produto que o Brasil exporta para a Índia é petróleo. E o número 1 que o Brasil importa é diesel, o que mostra realmente que as nossas refinarias não estão adequadas e ainda faltaria mais investimento em refinarias para que pudesse, de fato, não depender de tanta importação, né? Mas, de qualquer maneira, aí na parte de químicos é importante, né? O Brasil, como você sabe, importa 85% dos seus fertilizantes, de várias fontes. A Índia, inclusive, também tem alguns desses fertilizantes que ela exporta, ainda que ela também seja uma importadora importante, principalmente da Rússia, da Ucrânia. Mas, de qualquer maneira, a parte nossa toda de exportação inclui a parte têxtil, fios sintéticos, né? Enfim. E o Brasil depende do momento também pelas safras, as suas sazonalidades, pode exportar, chega até a exportar arroz. A Índia é um grande exportador, você sabe, do basmati, que é um arroz muito importante, muito de grande qualidade. Mas hoje nós somos também, eles são grandes produtores de algodão, tecido de algodão, mas também nós exportamos hoje bastante algodão. O Brasil hoje está entre os maiores, ou se não o maior produtor de algodão.
Enfim, então, é isso que eu digo, temos vários produtos que nos permitem estar nessa faixa dos 14 bilhões de dólares, onde de fato a Índia também tem uma grande atividade no mundo na área de serviços, né? Então acho que isso aqui mais ou menos mas há um esforço muito grande desse potencial com essa população enorme, a gente crescer muito mais. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! O que está faltando, doutor? Porque o senhor falou 14 bilhões, mas podia ser muito maior. Tem potencial. O que está faltando para aumentar esse volume, esses valores? Olha, em primeiro lugar, justamente esse esforço que nós temos feito ao longo dos anos do pessoal se encontrar, os indianos e brasileiros se encontrarem mais, com maior frequência, ainda que o mundo virtual tem permitido reuniões importantes. Mas o indiano, apesar de ser realmente um grande país de informática, de IT e tudo mais, para negociar, no fundo, realmente o olho no olho, pele com pele, é o que vale mais, acho que para nós brasileiros também. Eles se queixam bastante, ainda que as gerações novas já falem melhor inglês. Como você sabe, o domínio que houve dos ingleses na Índia permitiu que houvesse uma língua. Além do hindi, o inglês é a língua que você tem nas escolas todas. Inglês, hindi, você tem muitos dialetos, você tem 24 línguas oficiais na Índia, fora 200 e tantos dialetos ainda vivos. Então, acho que essa questão de comunicação, o inglês, é uma ferramenta importante. Fora isso, existe uma distância que tem diminuído pelo esforço que nós temos feito, que é realmente a área financeira. Por exemplo, nossos grandes bancos brasileiros, nenhum tem praticamente nenhum representante, como na Índia, de ser um representante oficial. A Índia trouxe, por muita insistência nossa, o maior banco da Índia, equivalente ao Banco do Brasil, que é maior que o Banco do Brasil, que é o State Bank of India. Acaba de se instalar agora em São Paulo o Exim Bank da Índia, que sempre é um parceiro importante, que tem ajudado realmente os indianos a serem mais internacionais. O indiano já é, por nascença, por origem, ainda mais com essa facilidade do inglês, bastante internacional. Eu considero que tão importante quanto as negociações que a gente tem com a Índia, que talvez a maior diáspora do mundo são, enfim, os cidadãos de um país que moram fora, eu acredito que a Índia seja a maior diáspora que nós temos no mundo, inclusive de uma qualidade importante, porque muitas vezes você tem, ainda vemos hoje essas brigas de imigrantes, imigrações e não sei o quê, só que a Índia tem nessa diáspora um número de pessoas de altíssima qualidade, bem-sucedidos empresários. Os Estados Unidos deve ter mais de 3 milhões de indianos. Você tem no Canadá 1,5 milhão, na África do Sul, até onde as origens do Gandhi formam uma relação umbilical com a Índia, mas também tem cerca de 1,5 milhão de indianos, Quênia, enfim, dos países da Commonwealth. Então, acho que de fato você tem um valor muito importante, além de negociar com a Índia, também o ter a diáspora, onde os indianos são extremamente ativos. Eu tive sempre muito negócio nas empresas que eu atuei, internacionais, mas eu nunca vi um povo com tanto apetite para negócio. Não tem dia, não tem hora, não tem distância. Então, acho que isso também, o brasileiro tem que ser um pouco mais, eu sempre lutei para o brasileiro ser mais internacional, ainda mais com
invasão que nós tivemos há muitos anos dos produtos chineses e que levou muitas empresas e segmentos da economia a quase quebrarem, a quase pararem de produzir, você tem de fato com o indiano uma oportunidade extraordinária. E aí, inclusive, eles lutaram, por exemplo, agora estamos falando do acordo do Mercosul com a Europa, né? Eles, desde o início, lutaram para ter uma participação no Mercosul. São poucos países que lutaram. Eles têm 452 produtos, lutam para ter mais. Mas, enfim, é um povo muito de cabeça de negócio, muito internacional, além dessa referência extraordinária que eles são muito bons na área de informática. As grandes empresas de informática estão no Brasil, elas são listadas na Bolsa de Nova York, além de naturalmente estar na Bolsa da Índia. Então, acho que realmente o que tem faltado mais é mais contato e fora isso você tem, por exemplo, uma coisa que tem melhorado, mas ainda assim, por exemplo, o custo do frete. Muita gente que a gente vai às vezes falar das oportunidades em universidades ou associações de empresários, que a primeira queixa é que a Índia é muito longe. Só que a China é mais longe, né? Entretanto, como foi crescendo muito essa relação de negócio com a China, então na área de frete, na área de transporte, de logística, a China acabou tendo custos eventualmente mais em conta. Mas, como eu digo, está melhorando essa relação. Essa falha da parte financeira também, aos poucos, está sendo melhorada, corrigida. Eu vi que não faz muito tempo, recentemente, o próprio Banco Itaú estava prospectando como fazer, como ir para lá, mas o próprio Banco do Brasil, o Bradesco, não tem ainda assim, e nem o Itaú ainda, uma presença importante. Então, acho que a coisa mais importante é essa relação. O BRICS tem sido um caminho interessante, ainda que tem gerado essa confusão de acabar com o dólar, de virar uma outra moeda, tudo isso por uma pressão da China, não é? Mas eu acho que tudo isso que aconteceu agora, que infelizmente o presidente Trump está provocando essa tarifação toda, mas tem um lado que está provocando realmente uma ação de mais união entre os países todos, mas principalmente no próprio BRICS. Então, como você falou, acabamos de ter uma missão agora importante. Tivemos, inclusive, o governador do Mato Grosso do Sul, o vice de Minas Gerais, algumas outras autoridades. E tivemos um grupo muito bom e muito importante de empresários de alto nível brasileiros, encontrando empresários de alto nível indianos, onde realmente se discutiu as grandes oportunidades. E, fora isso, então, ficou naquele momento 50% de tarifação na Índia, provocando uma grande reação na Índia. Mas o Modi tem uma habilidade muito grande e tem uma até boa amizade, eu diria, uma boa relação com o Trump, coisa que, infelizmente, o Brasil, nosso mandatário, não tem. Ao contrário, tem sido até um oponente, sempre criticando, sempre apoiou a adversário do Trump na campanha eleitoral, não esperou o resultado das eleições. Então, a relação Índia e Brasil, ela está muito estreita. Quando dizia estávamos lá, houve uma ligação entre Lula e Modi, em que ficou certo agora que o Alckmin está indo em outubro para lá para discutir mais detalhes, estreitar mais ainda de novo essas relações e oportunidades de negócio. E parece que quase certo que o presidente Lula vai ser convidado para um momento que sempre é muito importante, que é o Dia da República, que é começo do ano, em janeiro. O Bolsonaro esteve lá, até ajudei a organizar com o Itamaraty e com a Apex, que também sempre tem tido um papel importante, a visita do presidente Bolsonaro, que levou muitos dos seus ministros e foram realmente acordos firmados, mais de 15, que apesar de ter sido um mês antes de estourar a pandemia, durante a pandemia isso teve uma boa evolução, principalmente nessa área do agronegócio. A área de defesa é uma área importante de oportunidades, a área financeira, como eu acabo de dizer, a área de energia é outra grande oportunidade entre os países. Enfim, então já temos uma tradição de alguns investidores brasileiros na área de autopeças, então também aqui no Brasil, na mão inversa.
Então acho que estamos caminhando bem, mas realmente temos que acelerar, porque é realmente essa economia extraordinária. Eles investem muito em infraestrutura, que é um dos motivos por que a economia sempre está crescendo na faixa de 6, 7% ao ano, não é? E nós, infelizmente, aqui nos arrastando para chegar a 2% do crescimento, etc. Então, acho que o que mais é necessário é estarmos em contato, são as missões que vão, e termos, inclusive, eu cheguei a sugerir anos atrás a criação de alguns CEO Fóruns, fóruns de CEOs. No BRICS ainda existe, porque tem alguém que tem que pilotar isso como central de operação. No Brasil, a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, que cuida do lado brasileiro, e lá o equivalente à Confederação das Indústrias da Índia é que também cuida para que esses eventos aconteçam. Mas também nós chegamos a ter o CEO Fórum do IBSA, que é Índia, Brasil, África do Sul, que entre Índia e Brasil, Índia e África do Sul funciona extremamente bem. E também criamos um CEO Fórum que era Índia-Brasil. Até há pouco tempo vivo ainda o Ratan Tata, que era o grande chefe do Grupo Tata, que é uma das grandes empresas da Índia, que coordenava esse fórum. E do lado brasileiro era um empresário justamente da Marco Polo, porque tinha até já um joint venture com o Grupo Tata. Mas nós estamos procurando reativar esse CEO Fórum Índia-Brasil, que estamos concluindo já isso, e devemos também, em breve, por exemplo, abrir estamos ainda definindo se vai chamar Casa do Brasil, ou enfim, um nome, onde vamos ter um centro brasileiro em Delhi. Depois vamos ter em Mumbai, né? Mumbai equivale mais ou menos a São Paulo e Delhi mais ou menos a Brasília, só que Delhi tem uma vida também empresarial muito importante. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece, não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. Por falar em diplomacia, o senhor é bisneto do Barão do Rio Branco. Inclusive, a semelhança é incrível. Deve ser mais parecido do que os filhos, do que outros netos.
ele, se não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros diplomatas, né? Quando se fala em diplomacia no Brasil, até num programa recente aqui de segunda-feira, nosso entrevistado, o César Redel, ele até citou o Barão do Rio Branco, o primeiro nome que ele citou como exemplo de diplomacia. Fala um pouquinho dele, para quem só ouviu falar, ele inclusive estampa a cédula de cruzeiro, né? Foi do cruzeiro, né? Que ele está na cédula Ao longo das várias diferentes moedas que nós tivemos, ele sempre esteve presente em alguma cédula. Houve uma época até que era a nota mais valiosa, o pessoal fala, lá vai barão, né? Tinha a expressão. Me dá um barão aí, né? Hoje acho que a maioria nem sabe que, infelizmente, nós vamos sempre apagando a história do Brasil, há um esforço nesse sentido, mas eu acho que ninguém sabe que a moeda de 50 centavos é o Barão do Rio Branco, é a última figura que resta. Mas ele, de fato, foi uma referência e é considerado o fundador da diplomacia brasileira. Tanto que quem quer fazer um curso para poder entrar na diplomacia, o curso é Rio Branco, né? E ele tem realmente um grande reconhecimento, porque são raros os países que têm as suas fronteiras claramente definidas. E grande parte do que nós temos definido no Brasil se deve ao Barão do Rio Branco. O caso mais conhecido foi a anexação do território que hoje é o estado do Acre, que foi uma negociação importante, e ele tinha realmente, desde jovem, ele gostava muito de geografia, história, e era um estudioso nessa área. Então ele já, quando jovem, já foi ser cônsul do Brasil em Liverpool, onde ele teve mais ainda oportunidade, acho que, de aprofundar, porque tinha muito material na Europa, né? Mas enfim, surgiu um momento, aquela história, você está na hora certa, no momento certo, e ele acabou sendo realmente uma figura muito importante ao final da monarquia e já aceitando trabalhar na própria República. Então ele virou realmente uma referência, mas houve muitas outras discussões fronteiriças em que ele foi o fator determinante, com a sua competência, seu conhecimento, mapas e, enfim, estudos históricos das origens e etc., onde ele pôde consolidar a própria questão das Guianas, enfim, questões aqui das missões no sul do Brasil. O próprio pai dele, o Visconde do Rio Branco, foi quem iniciou na época a negociação após a Guerra do Paraguai para resolver o problema daquela região. Ele, acho que começou, inclusive, aprendendo e ajudando o pai nessa questão. Mas ele, de fato, ambos tiveram um papel importante, principalmente, isso que eu digo, nas fronteiras, de manter o Uruguai vivo, porque queriam engolir o Uruguai, a Argentina talvez quisesse, e, de fato, houve toda uma definição muito clara e ele até hoje é muito reconhecido. As próprias Forças Armadas têm uma admiração muito grande, porque ele teve esse papel de consolidar as fronteiras. E até hoje, então, para o Itamaraty, ele é o fundador da diplomacia e que realmente teve um papel importante. Me orgulho de ser um bisneto e, de qualquer maneira, eu acho que hoje nós podíamos estar com o Itamaraty em melhor posição, como já esteve. É altamente respeitado no mundo, né, pela sua independência, sua posição sempre de ser um bom negociador, e eu acho que estamos precisando voltar um pouco às raízes do Itamaraty. É isso aí, é um legado que precisa ser contado, recontado, e essa diplomacia, educação, conhecimento é passado de geração a geração, né? Quem sabe é hora de a gente resgatar mais aí os bisnetos, os tataranetos de quem fez o Brasil dar certo, de quem ajudou aí no desenvolvimento do nosso país. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui, volte sempre. Uma alegria, José, eu agradeço o seu convite e espero que realmente os nossos telespectadores se interessem mais em conhecer realmente as oportunidades da Índia, que é uma base fundamental para quem quer entrar na Ásia, no Golfo, aqueles países todos lá, árabes, Emirados, Irã, Iraque. Então, a presença dos indianos nesses lugares também contribui muito para a gente poder desenvolver essas oportunidades.
Então, na sua Câmara de Comércio está às ordens. O que quiserem entrar em contato, eu acho que por você depois podem realmente conseguir os nossos contatos, mas estamos acreditando que vamos realmente ter um crescimento muito importante com a Índia e através da Índia com a Ásia. Isso aí, um mundo de oportunidades. Gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.